Fala, povo de Deus! Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Estávamos aqui fazendo o nosso devocional do dia, como fomos surpreendidos por uma queda aqui da nossa internet, mas estamos de volta e eu quero compartilhar ou continuar compartilhando com você o nosso devocional do dia a respeito de servir a Deus no trabalho. E eu estava compartilhando uma palavra que está no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, hoje é a nossa meditação. Livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. A partir do versículo 6, acompanhe comigo. E eu tenho certeza que vai te abençoar, porque hoje nós vamos falar sobre como alcançar o sucesso profissional pela palavra de Deus, né? Servindo a Deus no trabalho. E diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente, olha aí, tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, O que ocorre é que algumas pessoas o estão deturpando, ou denegrindo, ou mudando, querendo perverter ou alterar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um Evangelho diferente daquele que nós pregamos, a vocês, que sejam amaldiçoados. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria eu servo de Cristo. Vou falar de novo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria eu servo de Deus. Quero que você pense comigo que nós estamos falando aqui sobre alcançar um sucesso profissional. Nessa busca por alcance de um sucesso profissional, muitas vezes nós temos negligenciado o nosso sucesso espiritual, né? E muitas vezes, quando nós entramos dentro de uma corporação ou quando nós começamos a trabalhar no nosso ganha-pão, daquilo que traz sustento para dentro de casa, é muito constante ver muitos homens de Deus, mulheres de Deus se perdendo com as ofertas que o mundo oferece quando você trabalha com o coração errado, com a intenção errada, tentando buscar ou trabalhar pelo dinheiro e não por aquilo que nós falamos aqui constantemente, pelo simples privilégio de poder servir a Deus no seu local de trabalho, porque o dinheiro é apenas consequência de um serviço bem prestado. Você não precisa fazer com a motivação de servir a homens, e sim com a motivação de servir a Deus. Porque independente nessa terra, independente se você vai fazer com a motivação correta ou não, a partir do momento que você faça o trabalho, você receberá por aquele trabalho. Grave isso. Quando você trabalha nessa terra, na onde você está inserido, seja você um empresário, seja você um funcionário, quando você trabalha, você presta um serviço para alguém aqui nessa terra, independente da tua intuição ou da tua intenção, você vai receber um pagamento pelo aquilo que você está prestando. Só que no mundo espiritual, a Bíblia fala assim que que cabe a nós o adorar em espírito e em verdade. Então, esse é o nosso Deus, o culto racional da qual Deus espera que nós entregamos para Ele, é um culto de razão, em espírito e em verdade. Quando nós fazemos isso? Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora que você tiver consciência do que de fato você está fazendo
ou porquê, o motivo da qual você faz o que você está fazendo. Porque quando você tem entendimento daquilo que você está fazendo e para quem você está fazendo, automaticamente você já não está servindo apenas de um mundo físico. Existe toda uma dimensão espiritual envolvendo. Queira você sabendo disso ou não, você está servindo dentro do ambiente espiritual. Mas é interessante aqui algumas frases que nós vemos nesse texto da qual nós lemos, é que ele fala assim, ó, no começo, no versículo 6, ele fala assim, eu admiro vocês que vocês estejam abandonando tão rapidamente a graça de Cristo. E nota que nós estamos falando de Paulo aqui, e ele, uma pessoa que já tinha alcançado, aos olhos das pessoas, já tinha um patamar. Então eu estou falando aqui talvez de você que já existe já um certo patamar, ou já alcançou já teve algumas realizações no trabalho. Nessa hora é uma hora perigosa. É uma hora perigosa. Por quê? Porque nessa hora, se você não tiver com a mentalidade correta, você tende a negociar os seus princípios e valores. E se você negociar seus princípios e valores nessa hora, pode ser que seja crucial para a tua vida essa negociação, para a tua vida espiritual e principalmente para a tua vida emocional. Por quê? A vida espiritual, pelo fato de você estar desagradando a Deus. A vida emocional é pelo fato da frustração que você vai alcançar, mesmo alcançando sucesso. Como eu estava falando daqui, você acredita que é possível você alcançar um sucesso profissional desagradando a Deus? O que você acha? Depois você põe nos comentários aí para mim. Se é possível, o que você acha? Você acha que é possível você alcançar sucesso profissional, mesmo não estando agradando a Deus? Eu posso te afirmar que é sim, claro que é. Várias pessoas alcançam isso. A pergunta é isso que você quer? É isso que vai satisfazer? Você vai se sentir realizado? Você acredita que você como cristão se sentirá realizado no teu local de trabalho quando Deus não for o Senhor da tua vida, quando Deus não for o suficiente soberano na tua vida? Essa é a pergunta que você pode se fazer. Por quê? Porque isso pode te trazer uma frustração emocional e mental muito grande. Você já pensou você pagar um preço muito grande? Porque independente se você estiver servindo a Deus ou não, existe um preço que você vai precisar pagar para poder servir a Deus aí. Certo? Existe um preço. Você vai precisar pagar esse preço para você alcançar um lugar de destaque no teu trabalho. A questão é, esse preço vai estar glorificando a Deus? Ou esse preço simplesmente vai estar agradando o seu ego ou as pessoas, como se diz aqui? E aqui quando ele fala que é rapidamente por quê? Porque quando você está trabalhando por dinheiro e você sofre uma promoção, o que tem de... Normalmente, é fácil ou é difícil? O que você acredita? É fácil ou é difícil você falar sim para o seu superior naquilo que ele te pede? O que você acha? Após uma promoção, e aí ele vem e te faz um pedido, o que você acha que é fácil ou é difícil? Você se posicionar, principalmente se esse pedido for algo contrário à tua fé, àquilo que você acredita. E você vai ver vários homens de Deus, aqui quando nós falamos, principalmente nesse texto aqui, busco eu agora, olha que fala no verso 10, busco eu agora a aprovação de homens? Ou a de Deus? É uma pergunta, busco eu agora. Por que ele está falando eu agora? É justamente de alguém que alcançou. Ele alcançou no lugar, imagina uma pessoa que alcançou uma patente, e ele está falando assim, busco eu agora. Você acredita mesmo que eu estou buscando agora agradar a Deus ou agradar os homens? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Por quê? Porque ele chegou num patamar vivendo de uma certa forma. Acredito eu aqui servindo a Deus. Né? Porque no texto mostra a todo momento que ele está buscando. Tanto é que na continuação ele fala assim, ó, eu estou tentando agradar a homens? Se ainda eu estivesse procurando agradar a homens, não seria eu servo de Cristo. Ou seja, ele deixa bem claro, fala, cara, eu cheguei onde eu cheguei, servindo a Cristo, vivendo os princípios daquilo que eu acredito. Eu não cheguei aqui por acaso.
Só que quando nós chegamos num certo patamar, é um medo muito grande, porque a pressão também é maior. E aí você vai lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego, lembra? Uns homens de patente alta e que decidiram não se curvar diante da estátua ali de Nabucodonosor. E a hora que eles decidiram não se curvar diante daquela estátua, eles passaram por um processo aonde as pessoas em volta, porque sempre na tua volta vai ter pessoas que não servem da mesma forma que você. Às vezes acreditam até que serve, porque a gente acha que é só os que não são da igreja, né? Como a gente costuma falar, e muito pelo contrário. Às vezes os que mais nos alfinetam são os que estão dentro da igreja. E ali você imagina as pessoas ali em volta, falando assim, olha lá na boca, ele não quer se dobrar não. Não quer se curvar não. Falou que não vai se curvar não. Aí ele pega aquela afronta para ele e fala assim, ó, eu vou tocar a música de novo. Se vocês não se curvar, eu vou jogar vocês nessa fornalha. E eu quero ver qual é o Deus que vai salvar vocês dela. O que você acha? Você acha que eu e você, vamos ser sinceros aqui, ele já estava numa patente, já tinha uma patente alta, era administradores ali, governadores. Foram lá junto com Daniel, que aliás também passou por essa prova, lembra? Foi jogado na cova dos leões, porque não quis obedecer a um decreto que não podia adorar nenhum Deus naquela época, e Daniel orava 3 vezes ao dia, e viram ele orando e foi lá e falou para o rei. Será que nós estamos dispostos ao ser levado a um nível de estar alcançando o sucesso profissional? Será que se hoje se Deus te colocasse dentro de uma patente, você teria estrutura para falar não? Falar, isso aí não, infelizmente eu não vou fazer. Isso aí eu não está de acordo. Porque tem coisas que é mais fácil você se posicionar. Entre aspas, né? Mais fácil eu falo por ter a convicção de que é contrário à palavra de Deus. Principalmente, até mesmo às horas do mundo. Um exemplo, quando José, que foi mais um, né, que cresceu aí, e tendo que abrir mão de algumas coisas, quando José teve a proposta da mulher de Potifar de dormir com ele, e ele falou assim, como eu poderia fazer isso com o meu Deus? Ele não fala como eu poderia fazer isso contra o meu senhor Potifar. Ele fala assim, como eu poderia fazer isso contra o meu Deus? E depois ele fala que o meu senhor não me previu de nada. Tudo aqui eu posso fazer, tudo. Ele só falou para mim que eu só não podia tocar na senhora. E a única coisa que a senhora quer que eu toque. Olha a assimilação do que Deus fez com Adão, não é? Muito parecido. Deus falou, dessas árvores aqui, tudo você pode comer. Você só não pode tocar naquela árvore do centro. Forte, não é? Quando a gente para e pensa, fala assim, nossa, será que... Talvez Deus te deu tantas coisas, você pode comer tantas coisas. E eu estou falando de uma pessoa que é falha também, querido. Que tem fraqueza. Eu estou falando isso para fortalecer a tua fé. Porque talvez as propostas de muitas vezes você está tentando subir na vida, crescer profissionalmente, eu tenho certeza que Deus quer muito mais isso do que você. E muitas vezes parece que, a hora que você está começando a subir, parece que existe uma âncora, sabe? Que te leva para baixo com tudo. Você começa a subir, daqui a pouquinho pum, desmorona, do nada. Esse você começando do zero de novo. E é porque hoje a única pessoa capaz de fazer com que colocar a tua carne no lugar dela, porque a carne não se converte, a carne tem que ser crucificada. A carne não converte, ela precisa ir para a cruz. A única pessoa que é capaz de segurar ou conter a tua carne é teu espírito. E é por isso que servir a Deus no teu trabalho é tão forte. Porque você fortalece o teu espírito, mantém ele no lugar que ele deve estar, vigilante como ele deve estar e forte como ele precisa estar para poder resistir a todas as propostas. E aí eu lembro aqui, para a gente encerrar esse assunto, porque eu não quero que esses vídeos fiquem longos, e se eu me empolgo aqui, ele acaba ficando grandinho. E eu lembro aqui de uma vez que tinha acabado de ser promovido,
Como eu falei para alguns de vocês aqui, quando Deus começou a me falar sobre a força que era servir a Deus no trabalho, como era grandioso poder servir a Deus no trabalho, eu comecei a entender o crescimento como era meteórico. E eu cheguei a uma empresa grande aqui no interior de São Paulo. Eu nunca tinha trabalhado, como eu já falei aqui, eu nunca tinha trabalhado de liderança na época. E ele me colocou ali para estar servindo a Deus, para poder estar liderando ali essa logística dele. E eu tive oportunidade ali. E era uma empresa pequena, não. É que nem eu falei, uma empresa de 7 milhões por mês faturamento na época. Então era uma empresa de tamanho acessível. E eu nunca tinha liderado nada na vida. Assim, eu tinha sim me capacitado, claro, tinha feito estudado, tinha feito cursos e tudo, e eu tive aquela oportunidade. Só que eu estava tão revoltado, porque eu estava vindo ali como pastor, né, na frente de um trabalho em São Paulo, e eu tive que sair da frente de um trabalho que aos meus olhos servia a Deus. Ainda eu tinha esse conceito de servir a Deus na igreja, era muito mais nobre do que servir a Deus no trabalho. Por isso que eu quero que você entenda, querido. Eu não sei onde você está trabalhando hoje, mas entenda que o seu local de trabalho é onde você mais serve a Deus, ou pelo menos deve ser o lugar que você mais serve a Deus, é no teu trabalho. Eu não tinha esse entendimento. Eu acreditava que eu tinha que estar na frente da obra, servindo a Deus ali como pastor. E ali, quando Deus fechou aquela porta da qual Deus tinha me levado, eu fiquei questionando a Deus durante um bom tempo. E quando Deus começou então a falar para mim, Ele só me fez uma pergunta. Porque quando a gente está meio agressivo, quando a gente não está aceitando a vontade de Deus, Deus se cala, né? E talvez Deus está quietinho aí para ti. Então, reflita nisso. E eu lembro que Ele só falou uma coisa para mim. Falou: Edivaldo, quem te trouxe aqui? Eu falei: o Senhor. Eu busquei direção, eu orei, Deus falou com o meu pastor, Deus falou com os meus líderes, Deus falou com meu pai, Deus falou com minha mãe, Deus falou com a minha esposa. Eu vim, se teve uma coisa que eu tenho convicção, que eu tinha direcionamento para estar lá. E aí Ele me fez uma única pergunta, falou assim: ó, se essa porta que foi eu que abri, quem é que está fechando essa porta? Eu disse: o Senhor. Ele não falou mais nada. Nem precisava, né? Mas eu sei que, por mais duro que foi, eu pelo menos fiquei em paz. Eu falei: tá bom. Mesmo sem entender como que Deus tira eu da frente de um trabalho, trabalhando em tempo integral. Aliás, é outra coisa que eu quero que você entenda isso. Eu trabalho em tempo integral na obra de Deus ali na frente da igreja. Hoje eu entendo que eu continuo trabalhando em tempo integral, só que não na igreja mais. E eu entendo que quando Deus começou a me falar isso, Ele me tirou da frente do trabalho, da igreja, como pastor, e levou eu para trabalhar como líder dentro de uma empresa, e aquilo confundiu tudo na minha cabeça. Só que a hora que eu comecei a entender que Deus tinha um propósito naquela empresa, e eu precisava compreender o que Deus tinha ali, eu fortaleci pessoas que estavam fracas na fé. Eu ajudei pessoas financeiramente, porque agora financeiramente eu podia. Eu ganhei o dono da empresa. Essa pessoa teve um encontro com Deus maravilhoso. A gente orava quase todos os dias. E aí eu entendi que a obra de Deus tem que ser feita em todos os lugares. Que Deus quer levantar missionários para ser colocado em todo lugar do mundo. Em todo lugar. É um gari, uma faxineira, é um bombeiro, é um policial. Deus quer esparramar o povo dele. E esse é o propósito desse canal, esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito, é capacitar os missionários aonde você está, querido. É o lugar que Deus te plantou como vinha. Você sabia que uma vinha não cresce em qualquer lugar, mas uma figueira, ela cresce em qualquer lugar.
E como figueira, que nós somos a figueira, nasce em terra rochosa, nasce em sol escaldante, 40 graus, como pode nascer num lugar onde faz 3 graus. Não tem frescura. E assim é o povo de Deus. Abel fala assim, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. E assim são todos que são nascidos do Senhor. Você é nascido de Deus. Deus vai te plantar e vai te colocar em lugares estratégicos para Ele, para a glória dEle. Você precisa entender isso. Ah, mas vou ser perseguido? Vai. Ah, vou ser caluniado? Vai também. Ah, mas você vai ser bem-aventurado, querido. A Bíblia fala que nós, como servos, nós não somos maiores que o nosso Senhor. Nós somos servos. Se o Senhor, que era perfeito, ele foi perseguido, caluniado, injustiçado, você acha mesmo que eu e você não vai ser? Você tem a ilusão mesmo de que vai conseguir agradar todo mundo? Como o texto aqui que nós lemos, por acaso busco eu a aprovação dos homens? Sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a compreender esses mistérios, em menos de 3 meses, sem saber nada da operação nessa empresa, eu cheguei e me tornei gerente. Cheguei ao cargo mais alto nessa empresa. Em menos de 3 meses, saí desempregado para um gerente. Em menos de 3 meses, eu estava andando com um carro zero dentro dessa empresa. Em menos de 3 meses, estava numa salinha de ar-condicionado, vivendo numa casa que eu nunca imaginei, que eu não me achava merecedor e digno. E quando eu vi ali, assim, no meio daquelas casas de uns médicos, talvez para muitos aqui pode não ser nada, para mim era muita coisa. Talvez para você seja também. E eu me senti honrado por Deus, sabe? Eu falei assim, rapaz, um pretinho que veio de um bairro pobre, de uma família pobre. E olha o que Deus fez comigo. Só que é aqui que eu quero chegar para você. Quando eu cheguei a gerente, na minha primeira reunião, eu falei que não ia demorar, estou demorando, né? Pai, eu gosto disso aqui. Mas que Deus possa abençoar a tua vida, tá? Eu sei que vai valer a pena. E quando eu cheguei ali, na minha primeira reunião, você imagina, foi difícil para mim lá. É que se eu for contar, eu vou contando aos poucos esses testemunhos, porque assim, para mim ele é muito forte, e você vai ouvir eu falar bastante dele aqui, porque foi aonde virou a chave na minha mente. Foi aonde eu compreendi o mistério do que Deus tinha para minha vida, para o meu ministério. E ali Deus me honrou, me levou para esse lugar, e a hora que ele chegou lá, antes de eu ir para essa reunião, o dono da empresa me chamou na sala dele e falou assim, Divaldo, vamos estar fazendo a reunião amanhã, vou estar te apresentando ao pessoal que você vai liderar. Só para você ter noção, o que ganhava menos lá, ganhava quase 4 vezes mais do que eu já tinha ganhado. Ganhava menos. E olha que o que ganhava menos era quase 3 vezes menos do que ganhava mais. 3 não, acho que é 4. Bom, ele chegou nessa reunião e falou para mim assim, eu queria que você nessa reunião aí, acredito muito na tua capacidade, no teu, né, você tem provado isso aí, por isso que estou te dando essa oportunidade, mas esse pessoal eu estou te dando a minha melhor equipe, e eu queria que você estivesse com eles, mas eu queria que você falasse para eles que você veio da Unilever. Só para você ter noção, a Unilever, né, é a empresa que trabalha aí com a Brilhante, Maisena, Omo, Que Bom, Seda, Arisco, Hellmann's, Lux, Dove. É uma empresa de patente alta. E o que aconteceu? Quando ele começou a falar isso para mim, ele falou assim, eu queria que você falasse que você veio de lá, da Unilever. Por quê? Porque só para poder ter uma, né? Porque quem seria eu? Vou falar o que de você? Na hora, sabe bem aquele bruto do estômago? Aí entra esse texto de Gálatas 1:10. Acaso eu procuro aqui a aprovação dos homens ou a de Deus? Estou eu aqui para agradar a homens? Se eu estivesse procurando de agradar a homens, não seria um servo de Deus.
que isso ele falou, baixei a cabeça, deixei ele acabar. Eu falei assim, meu irmão, eu acredito que você só está me dando essa oportunidade para mim porque você acredita em mim. Você acredita no meu potencial. E acredito que você acredita até mais do que eu mesmo, porque nem eu acho que não acreditaria. Ele deu uma risada, mas eu queria te pedir uma coisa. Deixa eu do meu jeito. Deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu ir do meu jeito. Porque para mim, naquela hora, era a mesma coisa que Sadraque, Mesaque e Abednego falou assim, ó, eu não quero... Sabe quando Daniel falou assim, eu não vou comer das iguarias do rei? Eu não vou emagrecer não, vou ficar forte. Acredita em mim, deixa a gente ficar sem comer isso aí. Eu não quero os manjares. Era uma forma de... Falei assim, cara, não faz eu desonrar a Deus não. É Ele que fez eu chegar até aqui. Eu menti a esse ponto. Não, cara, é só para poder... Depois eles vão ver que você tem potencial. Eu falei, cara, deixa aí do meu jeito. Eu falei, não, tá bom, então. O que você prefere? Eu falei, não, cara, eu vou falar a verdade. E naquela reunião, eu fui, já tinha um certo conhecimento, leitura corporal, já sabia mais ou menos o que Deus queria. E quando eu fui naquela reunião, todos aqueles caras tudo tenso, olhando para mim, parecia o Daniel na cova dos leões, né? E quando tava ali o Daniel nas covas dos leões ali, eu tava olhando e falando assim, falei, meu Deus, o leão vai ter que jejuar hoje. E aí ele foi lá, falou um pouquinho e depois me apresentou e eu falei bem sucinto, falei mais ou menos assim, falei, pessoal, bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos aqui, quero agradecer também a oportunidade, né, do nosso líder aí. E eu sei que vocês não me conhecem, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho, nunca trabalhei de gerente em lugar nenhum, nunca fui líder em lugar nenhum. E eu comecei a falar isso, falando para eles, falei assim, ó, não tive nada disso, né? Não venho, porque o antigo gerente antes de mim, ele veio da concorrente, um cara de alta patente, né? Um cara de patente alta. E eu comecei a ver que, eu falei assim, ó, não me compare com ele, não tenho o know-how que ele tem, porém, eu tenho uma convicção comigo. E eu não quero que vocês acreditem em mim. Aí eu mostrei o dono da empresa e falei assim, esse cara aqui é o cara que está com essa empresa há mais de 30 anos, na frente desse trabalho. E eu tenho certeza que em mim vocês não precisam acreditar agora, até porque cheguei aqui agora. Mas acredita nele. Você acredita mesmo que esse cara colocaria uma pessoa sem capacidade nenhuma na melhor equipe dele, à frente da equipe dele? E eu acredito que ele viu em mim algo que talvez nem eu mesmo tenha visto. Mas se ele acredita em mim, eu não tenho direito de duvidar. E a única coisa que eu peço para vocês é uma oportunidade de mostrar. Ali eu já estava falando como homem de Deus. Eu já sabia quem eu queria agradar e eu sabia quem eu queria honrar. Só para resumir, naquele dia foi um dia que eu só estava falando aquilo para poder ver quem que se conectava comigo. E se conectou comigo um cara que depois eu descobri que era evangélico também, né? Tamanho conexão, o espírito bate, né? E um cara que, a hora que terminou a reunião, eu chamei ele na minha sala, falei, cara, eu quero fazer algo e eu preciso de alguém. E eu queria saber se eu posso contar contigo. Vou resumir de novo, senão eu vou ficar aqui até tarde. Eu peguei e falei para ele, cara, vamos fazer um resultado aí que você nunca teve. E era um cara que já tinha um resultado bom, não era um resultado ruim, não, tinha um resultado bom. E ele pegou e falou para mim, cara, eu acredito no você. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou meter a sua meta lá em cima e nós vamos buscar junto. Semana que vem você marca os seus melhores compradores aí, nós vamos junto. E eu fui com ele naquela semana, só para resumir. Fala, Fabiano Fongaro, meu irmão. Obrigado, cara, guerreiro, nós somos guerreiros.
Nós somos guerreiros de Cristo. Não paramos nunca. E ele falou assim, não, vamos. Eu falei, então marca os seus melhores clientes aí, nós vamos lá. Só para resumir, gente, pessoas que não ficavam com ele nem 15 minutos, 20 minutos, era gente rapidinho. Eu ficava lá 1 hora. Qualquer dia eu vou ver se eu consigo fazer uma live com ele aqui. Quem sabe, né? A gente pode fazer uma live para ele contar também um pouquinho, para não ficar só no que eu estou falando, para vocês verem que é verdade. Para vocês terem noção, em 20 dias, nós aumentamos a meta dele para 60%. Em 20 dias. E ele falou, cara, eu não sei o que acontece. Gente aí que não ficava comigo 20 minutos, ficou com você quase 1 hora, você teve que... Eu lembro o dia que ele falou assim, rapaz, vamos embora, senão você vai acabar com toda a minha rota. Você sabe que, né, os vendedores eles têm uma rota para cumprir. Você sabe onde ele vendia aí 400 caixas lá, era contado por caixa. Eu cheguei a vender 5.000 com ele. Os caras falaram, cara, mas não tem nem onde pôr aqui. Eu falei, não, cara, fica tranquilo nisso aí, nós vamos dar um jeito, vou te mandando aos poucos e tal. Deus ia dando umas estratégias, que era algo assim que eu saía de lá. Eu lembro desse dia que ele falou, cara, se vai estourar tudo minha rota, como é que eu não vou acabar. Eu falei, cara, se você trabalhasse hoje o dia inteiro, hoje e amanhã, você conseguiria vender essas 5.000 caixas que nós vendemos só nessa? Eu falei, não. Vai quase uma semana. Eu falei, então descansa, cara. Então descansa. E isso assim, depois de 20 dias eu marquei uma outra reunião com esse pessoal. Aí quando nós marcamos essa reunião, eu falei para esse cara falar um pouquinho do que a gente tinha feito, dos resultados que a gente teve. E foi assim... Até aquele dia, você ter noção, fazia 1 mês que eu estava ali como gerente, ninguém nunca me chamou para trabalhar com eles. Quem é esse pretinho aí? Depois desse dia... começou a dar briga. Falou, você só vai pro lado de lá, pra região de cá você não vem, comigo você não vem. Eu falei, cara, você tem que marcar, marca aí que a gente, né, vamos estar aí, vamos estar junto e tal. E naquele dia eu comecei a ver Deus honrando, porque eu decidi honrar Deus. Eu tenho certeza que tudo isso que nós estamos fazendo aqui não é por acaso. Eu quero poder te ajudar a você também ter resultados como esse. Hoje nós temos aí vários produtos, né, vários treinamentos. Eu fiz muitos treinamentos de capacitação. Eu não quero que você entenda que tudo foi sobrenatural, né, como muitos aí acham que Deus faz, um passo de mágica, Deus vem e bate com a vara. Não, existe uma preparação, uma capacitação. Por mais que hoje nós estamos servindo a Deus, as pessoas precisam olhar para nós como servos de Deus, mas nos olhar e ver pessoas capacitadas. Você vai ver que quando Davi foi apresentado a Saul, o pedido era, me traga a mim uma pessoa que toque bem harpa. Um bom tangedor. Não era um meia boca. Não. Nós precisamos ser excelentes naquilo que fazemos, sim. Mas precisamos entender que não é essa excelência que nos leva a alcançar lugares altos como cristão, não. É Deus que nos leva. Mas a gente precisa ser capacitado, sim. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo nos faz lembrar. Então lembrar do que? Se a gente não estudou, se a gente não se capacitou. Então fiz muitos. Uma das primeiras coisas que eu sabia é que eu me conhecia, eu sabia quem eu era. Então nunca cheguei em meia boca em nada, eu sei quem eu sou. E aí nós temos análise corporal, nós temos treinamento para poder desenvolver isso. Né? Nós temos aí a nossa mentoria, hoje está custando aí R$3.000. Não está aberto, tá? Então não estou oferecendo aqui para você fazer mentoria. Não está em aberto hoje. Mas existe algo que está aberto hoje, e eu não vou falar não é nem que é cobrado, R$29 para você fazer parte do nosso clube, para poder estar junto com a gente ali já tem mais de 5 cursos, que eu já coloquei ali, principalmente curso de autoconhecimento, né? Como lidar com pessoas difíceis, curso de mentalidade, cursos que é mais do que necessário para você ter sucesso, eu com muito menos, né, de que isso tive resultados. E ali eu quero colocar nesse clube para você parar de dar desculpa, né? Que eu lembro que um dos treinamentos que eu fiz, um dos cursos que eu fiz, que é o de coach, eu paguei na época, eu acho que era R$8.000, 7.900, para poder me capacitar.
E muitas vezes você paga para se capacitar. Às vezes você já fez faculdade, que, como eu fiz duas, talvez você já fez uma faculdade, você sabe quanto você paga uma faculdade durante 3, 4 anos para poder talvez trabalhar. E como para servir a Deus a gente não pode se capacitar. Então, o clube, ali você vai pelo menos estar mais perto. Tudo que eu tenho de conteúdo, eu quero pôr nesse clube. E esse valor de R$ 29,90 que está hoje, nesse momento, ele é apenas só para manter, né, toda a estrutura e está tudo ali. Agora, para quem quiser ir num nível mais profundo, aí futuramente vai ter, sim, vai poder participar aí das nossas análises, das nossas mentorias, né? Mas o primeiro passo é participar, é ser membro do clube de desenvolvimento à luz da Bíblia, para que você possa, para que eu possa, tudo isso que Deus fez na minha vida e está fazendo na vida de várias outras pessoas, possa também ser feito na tua vida. Então, se você quer participar desse clube e você está assistindo aqui pelo YouTube, ou se você estiver assistindo pelo Facebook, ou pela nossa YouTube, vai lá no link da bio. Se não tiver na descrição, vai estar. Se tiver no Instagram, vai estar no link da bio. Se tiver no Facebook, vai estar na descrição. Se tiver no YouTube também, pode ser que esteja na descrição, fazer parte, que é o ponto de entrada. Entra ali pelo nosso clube, seja um sócio, e depois dali a gente vai te direcionando, eu vou te direcionando se você quiser realmente escalar isso e ser um servo de Deus com excelência. Tá bom? Deixa eu fazer uma oração para ti. Espero que esse momento de reflexão possa ter abençoado a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós queremos neste momento agradecer o seu nome. Obrigado pela tua palavra que nos fortalece espiritualmente para poder conseguir alcançar, sim, não só o sucesso espiritual, mas também o sucesso profissional, para que o teu nome seja glorificado e para que outras pessoas possam ser motivadas para isso. Nos ajude a não nos perder com todas as propostas, com todas as ofertas que o mundo nos traz. Que nós possamos ter a convicção que nós não estamos aqui para poder agradar homens, como nós lemos, mas que nós possamos estar aqui para agradar ao Senhor, que é o único digno do nosso esforço. E eu te peço, Pai, para que no nome de Jesus abra o nosso entendimento, nos dê a força necessária para dizer não para toda proposta que está distante da tua palavra, que não tem conexão com aquilo que o Senhor tem, e que a cada dia a nossa vida possa ser a extensão do teu reino na terra, e que nós possamos continuar sendo o sal da terra e a luz do mundo para todos aqueles que nos verem brilhar, que nós possamos dar sede ao povo do Senhor na terra e que a cada dia o seu reino cresça. É o que eu te peço neste momento. Eu abençoo a tua vida. Lembre sempre, vamos junto, vamos para o topo, porque lá é o nosso lugar. Deus te abençoe.